Boa noite, meus irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, nosso Salvador. Nós louvamos a Deus por estarmos juntos nesta noite, podemos compartilhar da palavra do Senhor. Quero desde já cumprimentar os irmãos e irmãs que já estão se conectando conosco. Irmã Fernanda, Prima Lígia, Irmã Andréia. Deus abençoe cada um de vocês, aos demais irmãos e irmãs que estarão nesta live, nesta noite conosco. Irmã Luci também chegando. Deus abençoe, Irmã Luci. Quero desejar uma ótima noite a todos, irmãos e irmãs. E nesta noite podemos, mais uma vez, começar o nosso momento com Deus. Com muita alegria, podemos exaltar, bendizer o nome do Senhor, que nos criou e que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e também materiais em Cristo Jesus. Por isso nós louvamos ao Senhor nesta noite, podemos ter esse tempo, onde estamos juntos, buscando ao Senhor e podendo realmente fazer a vontade do nosso Deus. Sabemos que a vontade dele, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Então nós podemos realmente descansar no Senhor, na certeza de que ele cuida, dos seus. Eu separei uma canção para nós louvarmos ao Senhor, enquanto os outros irmãos vão se conectando conosco, tá bom? Uma canção de Midian Lima. O título dessa canção é Não Pare. Queria que você prestasse muita atenção na letra dessa canção, certamente vai abençoar a sua vida nesse momento, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Muito bonita essa canção, Irmã Andréia. Irmã Juliana, bem-vinda. Deus Deus abençoe. conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede?
irmãos e irmãs, nós vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus. Irmã Lígia, vou lembrar assim da sua pedido de oração, tá bom? No final a gente vai orar pelos motivos da oração e a gente vai interceder pela sua vida. Lembrando que é importante, né? Buscar o Senhor, tá bom, querida? Beijo aí para você. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, quero te dar graças, Pai querido, por essa oportunidade de podermos estar na presença do Senhor. Certamente, ó Deus, é um momento muito importante para as nossas vidas, quando nos conectamos, ó Deus, com os nossos irmãos e, é claro, estamos em comunhão contigo, ó Pai. Queremos te agradecer por esse tempo precioso que nesse momento passamos em tua presença e pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra, Deus, ela venha impactar a nossa vida de uma maneira muito pessoal, muito particular, e que possamos compreender as verdades reveladas na Escritura Sagrada. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor, através da tua palavra, venha de fato, ó Deus, falar a cada coração nesta noite. Abençoe cada irmão, cada irmã, ó Deus, nas suas lutas pessoais, nas adversidades que tem passado, que possamos realmente confiar e descansar tão somente no Senhor, que é o autor e consumador de toda a fé. Muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra que vamos compartilhar nesta noite, como os irmãos já sabem, estamos falando sobre família, né? Um pouco sobre família, nesse tempo onde a família tem sido vituperada, a família tem sido negligenciada por muitas pessoas, a família ou as famílias, elas têm sido esquecidas. Então, é muito importante, né, nós falarmos um pouco sobre família. Boa noite, Flávia, bem-vinda, em nome de Jesus. Irmã Sônia também. Então, é importante a gente falar um pouco sobre família, podemos realmente entender o propósito primeiro, né, de Deus ter criado a família. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma família muito especial na Bíblia, uma família que, apesar de talvez ser uma família ali mista, vamos dizer assim, uma família onde havia um pouco de julgo desigual, mas mesmo assim, um servo de Deus, muito usado pelo Senhor, ele foi abençoado na sua família, nesse convívio. E a palavra que vamos ler na segunda epístola, ou segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, tá bom? Nós vamos ler versículos 3 até o versículo 5. Então, apenas 3 versículos, nós vamos ler a palavra do nosso Deus nesse momento. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 5, tá bom? Vamos ler a Bíblia Sagrada, que diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, meus irmãos, fala-nos de uma família. Você já percebeu? E como eu disse, por que eu falei, né, que possivelmente uma família mista, né? Porque nós não vemos aqui nesse texto, nós sabemos que a avó e que a mãe, né, eram pessoas que serviam ao Senhor. A mãe e a avó de Timóteo eram duas mulheres tementes a Deus, que ensinavam o seu filho ou neto o caminho do Senhor, a palavra do Senhor. Então, nos chama a atenção esse modelo familiar, porque a Bíblia vai nos mostrar que essa família ela era uma família mista, né? Ele tinha um pai de outra religiosidade, então é complicada a situação aqui de Timóteo em relação à família. Porém, ele tinha sua avó, ele tinha uma raiz, ele tinha sua mãe, que aprendeu certamente com a sua avó. Então, olha como é que é importante essa questão do passar, né, da palavra de Deus de pai para filho. E nesta noite, meus irmãos, eu gostaria de realmente pensar com vocês a importância de se pregar, de se falar, de se ensinar a palavra de Deus dentro dos nossos lares. É muito importante que o nosso lar ele seja
regado, né, com a palavra do Senhor, para que esta palavra venha então brotar, venha germinar e brotar e possa então frutificar no tempo do Senhor. Então hoje vamos pensar um pouco sobre esse texto, pensar um pouco sobre esta família. Observe que o apóstolo Paulo, ele escreve estas cartas, né, são as duas cartas a Timóteo, e ele vai dar algumas orientações para esse jovem pastor. Nos chama a atenção, se você ler, né, a Bíblia King James e vai ler lá os relatos que eles têm ali, os comentários sobre esse texto, vai ver algo interessante que eu estava observando sobre a questão de Paulo desejar ver de novo, estar ansioso por ver Timóteo, para que ele transbordasse de alegria. É interessante um comentário que eu li essa semana sobre isso, é que possivelmente Timóteo, ele era uma pessoa muito extrovertida, muito brincalhona, muito dada às pessoas, então fazia amizade com facilidade e era comum em meio aos encontros deles, Timóteo fazer graça, fazer rir. Isso foi um dos comentários que eu li, eu achei interessante. Pode ser que não seja exatamente dessa forma, mas nos chama a atenção é que ele realmente, Paulo, ele tinha vontade de ver Timóteo novamente, para que ele pudesse transbordar de alegria, para que ele pudesse transbordar de alegria, não só pela vida própria de Timóteo, mas porque Paulo também se recordava de como era a vida daquele homem, daquele jovem cristão, como era a vida da sua avó e da sua mãe, isto é, como era a sua família. Hoje em dia, meus irmãos, as composições familiares, como nós falamos ontem, as composições familiares são as mais diversas, né, que nós podemos imaginar. Você tem aí uma gama de variedade muito grande de composição familiar, quando na verdade a Bíblia ela nos dá uma única composição familiar, é aquela composta de pai, mãe e filhos. Esta é a composição familiar bíblica que nós encontramos em toda a Escritura Sagrada. Mas a gente sabe que hoje em dia há casos, né, onde, apesar de não ter a figura, às vezes, paterna ou materna, em um lar, consegue um pai ou uma mãe educar os seus filhos de uma maneira coerente e bíblica. Isso é perfeitamente possível. Mas o que nos chama a atenção é que a palavra de Deus nos diz também que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, o lar de Timóteo, o pai grego, então era complicado essa situação. E agora acontece que ele precisava ser instruído. E a sua família, a sua célula máter, era um lugar de instrução para ele. Era um lugar onde ele aprendeu não só questões pessoais, mas aprendeu principalmente as questões espirituais, as questões que diziam respeito à palavra de Deus. Por quê? Porque dentro do seu lar havia alguém comprometido com o ensino das Escrituras Sagradas. E aí, meus irmãos, é importante nós pensarmos, será que nos nossos lares também ainda estamos comprometidos com o ensino da palavra de Deus? Não é fácil, nos dias de hoje, a gente ter esses ensinamentos da palavra de Deus o tempo todo dentro dos nossos lares. Por que eu estou dizendo que não é fácil? Porque são muitas coisas que hoje tomam também o nosso tempo. As crianças vão estudar na escola, algumas delas vão para uma explicadora depois, para um segundo curso, e o tempo é curto, e às vezes os pais também trabalham, chegam cansados, e às vezes não dá esse tempo de qualidade, né, para poder ensinar os seus filhos o caminho que eles devem seguir. Então, nesta noite, pensar, né, qual a importância da família no sentido do ensino que ela deve proporcionar para dentro do seu lar em relação à palavra de Deus. Que importância tem isso para os nossos dias, né? Que importância pode ter isso para a sua família? É sobre isso que nós queremos compartilhar de maneira breve com os irmãos nessa breve reflexão. A primeira coisa que nós observamos aqui é que o apóstolo Paulo, ele observa o seguinte, olha, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia.
Irmãos, uma primeira coisa importante que deve haver, né, dentro dos lares cristãos é que os lares cristãos devem ser lugar de oração. Os nossos lares precisam ser casa, família de oração, isto é, de intercessão pelas pessoas que precisam, não só por outras pessoas, mas também de intercessão por nós mesmos, pela nossa própria família. Então, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, eu me lembro de ti, eu oro por você, em todas as minhas orações, eu me lembro de orar por você e pela sua família. Então, um lar cristão, ele precisa estar comprometido com a oração, comprometido com a questão da intercessão. Tá certo? Então, isso é uma coisa que é muito importante nos lares de hoje também. Apesar da correria, apesar dos afazeres que temos tantos, né, no nosso dia a dia, mas é realmente importante que os nossos lares, né, o lar cristão, ele preze por ser um lar de pessoas que intercedam, de intercessores. Hoje, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo dentro das nossas igrejas uma carência muito grande de intercessores, sabe? De pessoas que realmente querem colocar o seu joelho no chão e gastar tempo ali orando, intercedendo pelas pessoas de modo geral. Sabe? Quando você olha nas igrejas, principalmente as igrejas maiores, né, em que você vai vendo os ministérios que a igreja tem, se você pegar lá o ministério de intercessão, com certeza esse ministério não será o maior da igreja. Agora, se você pegar ministérios que aparecem mais, que estejam mais visíveis, né, dentro do ministério da igreja, então esses ministérios serão aqueles que estarão com mais pessoas voluntárias, né, esses ministérios. Por quê? Porque o ministério da intercessão ou da oração, ele não aparece. Ele não aparece, ele é muitas vezes anônimo. Muitas vezes você dentro da sua casa está lá orando por mim, pelos outros irmãos, né, pelas famílias da igreja, pelos ministros, orando pelo país. Então, uma família importante, o que importa realmente é uma família cristã, é que seja uma família que busca a Deus de verdade. Sabe? Que busca a Deus de verdade. E o apóstolo Paulo lembra isso. Olha, eu lembro de ti nas minhas orações. E aí, olha que interessante, olha como é que era a vida de Timóteo, lembrando das tuas lágrimas. Então Timóteo era um jovem ainda, mas era um jovem que já passava tempo ali dedicados ao Senhor, e um jovem que já buscava o Senhor, e orava ao Senhor, e até mesmo orações com lágrimas. Olha só, irmãos, passava por lutas com certeza, né? Como jovem pastor que era, ele certamente tinha problemas, né, na sua igreja, ele tinha problema com os crentes, claro que tinha, mas ele era um jovem, um pastor que buscava, que orava. Por quê? Porque ele aprendeu na sua família a importância da intercessão, a importância, o valor que tem a intercessão, muitas vezes com lágrimas. A Bíblia diz isso, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes, né? Trazendo a sua vitória. Então, olha só que maravilha. Podemos pensar num jovem ainda, mas comprometido com a oração, com a intercessão, sabe? Então, Paulo lembra isso. Ele fala, olha, eu me lembro das tuas lágrimas. Então, é claro que Timóteo era um jovem que buscava a Deus, sabe? E que chorava na presença do Senhor, que derramava suas lágrimas ali em oração, em intercessão. É claro que também derramava lágrimas nas lutas, nas provações, mas também no tempo de intercessão, que também é muito importante na vida de cada cristão. E a pergunta que precisamos fazer, irmãos, nesse primeiro momento é: será que nós também continuamos ainda tendo essa sensibilidade de orar ao Senhor desta forma? Não estou dizendo isso, né, que a sua oração tem que ser aquela oração emotiva, que toda oração você vai chorar, você vai, né, derramar lágrimas. Não é isso. Mas a ideia aqui é: será que você tem colocado as suas emoções na hora que você busca a Deus em oração? Porque muitas vezes, irmãos, até dentro das nossas casas, nós fazemos aquelas orações mecânicas. Sabe como é que é aquela oração mecânica? Aquela oração farisaica, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que estás no céu, santíssimo.
sabe? Não quer dizer que você não possa fazer dessa forma, mas observe, irmãos, muitas vezes isso causa uma distância muito grande. O nosso Deus, ele é tão pessoal, ele nos trata de maneira pessoal. Então é preciso conversar com Deus de maneira pessoal, sabe? Como você conversa com o seu melhor amigo. E você poder dizer, paizinho, olha, a coisa não está fácil não. Olha, Senhor, essa pandemia está me deixando quase louco. Ó, Deus, esse negócio de ficar dentro de casa não é para mim, Senhor. Dá um jeito para mim, Deus. Em nome de Jesus. Sabe, conversar é diálogo. Mas infelizmente, irmãos e irmãs, muitas vezes a nossa vida com Deus tem sido um monólogo. Mas não nossa para com o Senhor, só do Senhor para conosco. Deus fala, a gente, ó, fica mudo, sabe? Não, a vida cristã não pode ser um monólogo. A vida cristã precisa ser um diálogo com Deus o tempo todo. Você fala, Deus também fala, você ouve, Deus também ouve, Ele abençoa e você é abençoado. Essa é a tônica da oração. Então nós precisamos sim ser uma família comprometida com a oração. Sermos crentes comprometidos com a busca ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Sabe, invocar o seu nome enquanto ele está perto de nós. E aí Paulo, ele continua dizendo assim, olha, eu estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, e ele dá um motivo, pela recordação que guardo da sua fé, da tua fé sem fingimento. Irmãos e irmãs, a segunda coisa importante no meio de uma família é a fé. A fé precisa ser regada, precisa ser cuidada, precisa ser alimentada. E a fé ela é alimentada pela palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a família cristã estiver comprometida com a palavra de Deus, mais a fé desta família será aumentada. E aí também cabe mais uma pergunta: como está a sua fé? Como está a fé da sua família? Será que de fato tem sido uma fé sem fingimento? Porque observe que a vida de Timóteo tinha uma fé sem fingimento. O que seria uma fé fingida? Então, já que Timóteo tinha uma fé sem fingimento, é sinal que algumas pessoas que Paulo conhecia tinham fé fingida. Não é verdade? Sabe o que poderia ser uma fé fingida? É aquela pessoa que vem à igreja, que participa de todos os trabalhos, até ora bonito quando está em público, mas que não dá um bom testemunho, que não realmente demonstra, que não exala o bom perfume de Cristo. Sabe que na hora da provação ela corre da raia. Uma fé fingida. Mas a nossa fé precisa ser sem fingimento, precisa ser uma fé verdadeira. É o que Paulo diz aqui, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Então, na família de Timóteo, ele foi orientado, ele foi ensinado. A sua avó e a sua mãe, elas tinham fé no Senhor e ensinaram para aquele jovem: olha, meu filho, você tem que ter uma fé, mas não pode ser uma fé fingida, não pode ser uma fé morta, uma fé inoperante. Tem muitos irmãos e irmãs, famílias hoje em dia, né, tem muitos crentes que têm tido a fé morta, sabe? Uma fé que não faz nada. Uma fé que não faz nada é uma fé morta. Peraí, pastor, mas a fé tem que fazer o quê? Tem que operar maravilhas, sabe? A gente tem fé para a salvação, a gente tem fé para crer nas promessas de Deus, a gente tem fé para crer naquilo que Deus pode fazer, a gente tem fé para exercitar o crer em Deus na nossa vida o tempo todo. Então, a nossa fé, ela precisa ser uma fé operosa. Foi isso que o apóstolo Paulo falou, que Tiago também falou. A nossa fé precisa fazer alguma coisa. Então, meus irmãos e irmãs, é muito importante que dentro das nossas famílias, nós tenhamos sim famílias que buscam a Deus, famílias de intercessores, pessoas comprometidas mesmo com a oração, que dão as mãos à oração de verdade, mas também precisamos de pessoas comprometidas com a palavra, para que através da palavra tenhamos uma fé sem fingimento, uma fé que age, uma fé que opera, uma fé que agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que uma fé fingida é a mesma coisa que não ter fé. Temos que pensar nisso.
Então, uma fé fingida e não ter fé é a mesma coisa. Então, não vai conseguir agradar a Deus. Só vamos conseguir agradar o nosso Deus quando estivermos com a fé firmada na rocha, que é Jesus. A fé fundamentada nas Escrituras. Uma fé que realmente conhece a palavra, conhece o Deus que serve. Você se lembra de Jó? Quando ele disse assim, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Às vezes a nossa fé está assim. A gente conhece Deus, às vezes, só de ouvir falar. Mas precisamos conhecer Deus de caminhar com Ele, de com Ele andar, né? Fazer igual o Jó, de contigo andar. Então agora precisamos sim andar com o Senhor. Sabe? Anda com o Senhor. A Bíblia diz assim, olha, anda na minha presença e seja perfeito. Foi isso que Deus pediu para Abraão. Então anda na minha presença e seja perfeito. E aí Paulo, ele fala o seguinte, que esta fé sem fingimento foi a mesma fé que primeiramente habitou na avó dele, Lóide, e na mãe dele, Eunice. E ele disse, eu estou certo que habita em você também. Então, meus irmãos, olha que interessante. A palavra de Deus, ela é pregada de pai para filho, ela é ensinada de pai para filho, e a fé, ela é exercida e automaticamente ensinada a crer de pai para filho, de mãe para filho. Então, é importante demais que tenhamos famílias comprometidas com o Senhor, sabe? Esse compromisso de fazer a vontade do Senhor, de cumprir cabalmente o nosso ministério. Tem muitas pessoas hoje em dia, meus irmãos e irmãs, que não têm tido esse compromisso, esse comprometimento com o Senhor. Não oram, quando muito oram, quando alguém pede para ele orar na igreja, né? Não buscam a Deus, ler a Bíblia nem pensar. Né? Nós estamos lendo a Bíblia toda, né, em um ano. Aliás, quantos irmãos, né, estão... Depois você coloca aí para me ver, dos que estão aqui hoje, bota só uma mãozinha assim, ó. Quem está lendo a Bíblia, acompanhando na data, tá certo? Data de hoje, hein? Então vamos ver quem está lendo direitinho. Mas o fato, irmãos, que a palavra de Deus, ela vai realmente nos trazendo o fortalecimento da nossa fé. E uma outra coisa também que fortalece a nossa fé é quando a gente vê o testemunho dos outros. Quando a gente vê Deus operando na vida de alguém. Isso também fortalece a nossa fé. Então, meus irmãos e irmãs, duas coisas apenas nesta noite para você memorizar. Muito fácil, né? Muito simples. Coisas que você já sabia certamente. Mas são características de uma família realmente que tem buscado a Deus. A importância que há, né, no ministério da intercessão dentro da nossa família, a importância que há de nós nos aproximarmos de Deus através da palavra, porque é desta forma que nós, a cada dia, teremos famílias fortalecidas. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz que eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já dormem. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, né, capítulo 11, a partir do 23, quando fala da ceia ali, lá no finalzinho vai falar sobre isso, sabe? As pessoas estão buscando coisas que desagradam a Deus, as pessoas, as famílias, elas não têm servido ao Senhor com qualidade de vida, então têm buscado coisas para a sua própria destruição. Então, meus irmãos e irmãs, precisamos sim ter famílias que agradam a Deus. Famílias que agradam a Deus têm o ministério da intercessão. Oram por mim, por todos, por você, ora pela igreja, ora pelos pastores, ora pelos presbíteros, ora pelos diáconos, ora pelo país. É a família intercessora. Seja você também uma família intercessora. Mas também, uma coisa importante dentro da família é ser uma família que busca a Deus com uma fé sincera, com uma fé operosa, uma fé sem fingimento. Para isso, é preciso uma família comprometida com a palavra de Deus. De que lado você está? De que lado sua família está? Comprometida com Deus? Então é importante que nós busquemos ao Senhor o tempo todo. Ore pela sua família, ore pela sua casa, para que a sua casa seja um lugar de bênção, para que a sua casa seja um lugar de oração, para que a sua casa seja um lugar onde a palavra de Deus habita. Salmo 1, né, diz que o prazer do crente é o quê? É meditar na palavra do Senhor dia e noite. Faça isso, tenha prazer na palavra do Senhor
e você vai ver o quanto a sua casa, a sua família será abençoada. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, a viver desta forma para agradar tão somente ao Senhor. Eu quero colocar mais uma canção para a gente poder adorar o Senhor. E agora eu vou colocar do Inário. Agora eu gostei que eu descobri a minha fonte aqui de hinos do Inário. Quem não gosta, né, não fica bravo não. Tem gente que não gosta de hino do Inário, né? Mas quem não gosta não fica bravo comigo não. É que eu gosto de hino do Inário, né, também. Gosto das outras também, mas gosto também do hino do Inário, né? E eu quero colocar um hino conhecido, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, é o 14, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, meus irmãos e irmãs, nesse momento. E eu quero lembrar então de orar pela vida da Lígia, né, que pediu oração por ela, pela sua vida espiritual, né. Antes também, um dia desse, ela pediu oração pela nossa outra prima, irmã dela, a Lidiane, né. E vamos lembrar de orar também. Ela compartilhou conosco, a Lidiane, que está aí envolvida com questões, né, de Umbanda, essas coisas. Então vamos interceder. Queria que você, meu irmão, que está me ouvindo, intercedesse pela Lidiane, tá bom? Para que haja libertação na vida dela. Já foi uma pessoa crente, já foi uma pessoa que temia o Senhor e que servia ao Senhor, e hoje está envolvida com essas coisas. Então, ore, por favor, pela Lidiane, tá bom? E a irmã dela é a Lígia, que está ao vivo com a gente, que também pediu oração por ela, pela sua vida espiritual. E também nós vamos orar, meus irmãos, pelo João, que é o patrão do nosso irmão Rodrigo. Temos orado por ele, tá certo? Ele está hospitalizado, o estado dele é grave, né? Não é Covid-19, tá? Mas ele está aí com tumor, então está hospitalizado e deve fazer mais cirurgia. Então, ore pela vida do João, ele é o patrão do nosso diácono Rodrigo, tá bom? Lembre-se de interceder pela vida dele, para que Deus tenha misericórdia e o abençoe. E se for da vontade do Senhor curá-lo, Deus pode. Tudo que Deus quer fazer, Ele pode fazer. Então nós vamos interceder, tá bom? Lembrando você que amanhã, quando estivermos aqui ao vivo, se você quiser colocar o seu pedido de oração, você tem esse direito, né, de colocar, é claro, e vamos orar por você, tá bom? Pela sua causa aí, pela sua vida, pela sua família. Vamos orar? Junte seu pensamento comigo e a sua voz, vamos falar com o Senhor.
Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero diante do Senhor colocar a nossa vida, primeiramente em gratidão ao Senhor, pelo dom da vida em Cristo Jesus. O Senhor tem nos abençoado, nada, Pai, tem faltado, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre, ó Deus, e tem sido renovada sobre nós a cada manhã. Te agradeço pela vida dos meus irmãos e irmãs, que nesta noite, ó Deus, puderam se conectar conosco. Peço que o Senhor abençoe cada um deles, aqueles que estão conectados pelo Instagram, pelo Facebook. Toma eles nas tuas mãos, Senhor, as suas famílias, que sejam famílias de oração, famílias, ó Deus, de leitura da palavra, comprometidas com a tua palavra. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos a vida do João, Senhor. Ó Deus, pessoalmente eu não o conheço, mas, ó Pai, eu sei que o Senhor conhece, o Senhor o fez, o Senhor o criou. Por isso, ó Pai, eu coloco nas mãos dele, a vida dele nas tuas mãos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia dele, Senhor. Se for tua vontade curá-lo, ó Deus, restabelece sua saúde. Ó Pai querido, o Senhor pode todas as coisas. Não há nada difícil para o Senhor, muito menos impossível para ti. Por isso eu entrego nas tuas mãos e peço a graça do Senhor, ó Deus, para a vida dele. Lá naquele hospital onde ele está, que, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor visite, ó Deus, ele lá e possa falar ao coração dele. Também, ó Deus, eu quero pedir a tua bênção para a vida da Lígia, Senhor. Toma a Lígia nas tuas mãos, ó Pai, fortalece a vida espiritual da Lígia. Senhor, que a Lígia possa firmar os passos dela na rocha que é Cristo Jesus, que ela possa, ó Deus, conseguir, ó Deus, achar uma igreja, encaminha tua serva, ó Deus, para uma igreja, para poder congregar, para poder servir ao Senhor, dedicar a vida dela para o Senhor. Mas, Pai, que o Senhor a fortaleça, não permita, ó Deus, que o inimigo venha, ó Deus, colocar coisas erradas na sua mente, mas que o Senhor esteja blindando, ó Deus, a mente da Lígia no Senhor, para que ela possa sempre servir e glorificar o teu nome. Pai querido, também eu oro pela Lidiane, Senhor. Ó Deus, liberta a vida da Lidiane, ó Pai. Ela, ó Deus, que tem estado aprisionada pelo inimigo. Senhor, tu podes, ó Deus, fazer um milagre na vida dela. Ela que um dia já serviu ao Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, vá ao encontro dela neste momento e que ela seja liberta, Senhor, para a glória do teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o sangue de Cristo que purifica e liberta de todo pecado possa, ó Deus, estar sobre ela e que ela possa, ó Deus, receber do Senhor, ó Deus, o chamado para a salvação, o chamado, ó Deus, para trabalhar na obra do Senhor. Ó Deus, o Senhor pode todas as coisas e eu entrego a vida da Lidiane nas tuas mãos e peço que o Senhor, ó Deus, através do teu Espírito, esteja visitando ela nesta hora. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa seja uma noite de paz para nós, uma noite de bênção para nós, um sono abençoado para cada um de nós, e que amanhã, Pai, se te aprouver o amanhã para nós, que seja um tempo, ó Deus, também de gratidão, de adoração e de serviço para o Senhor. É a nossa súplica, é a nossa oração, e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, então, que nesta noite você seja abençoado pelo Senhor, abençoada pelo Senhor. Quero agradecer pela sua audiência, pela sua presença, cultuando ao Senhor aqui conosco, tá bom? Que Deus abençoe então a todos os irmãos e irmãs. E amanhã estaremos juntos aqui, se Deus quiser, às 20 horas, tá bom? Ore por isso, ore pelas transmissões, ore pela live, né? Eu peço a oração dos irmãos, já ontem e hoje, né? Eu fiquei a manhã inteira passando mal, não sei se é labirintite, mas não conseguia levantar, tudo girando, parecia que o mundo estava girando mais rápido, né? Então, só na parte da tarde que veio a melhorar. Então, se você lembrar nas suas orações, ore por mim, tá bom? E amanhã a gente vai estar junto aqui, se Deus quiser, às 20 horas, para servir e adorar ao nosso Deus. Deus abençoe a todos, uma ótima noite em nome de Jesus. Fiquem na paz.